vários fluidos no sistema, que inclusive hoje nós vamos destacar o fluido de arrefecimento. Esqueça aquele negócio de dizer água do radiador, não é assim, Rafael? Isso mesmo. Já foi muito tempo atrás. Hoje já está mudando um pouco o cenário, né? Muitos até clientes já entendem isso, não é água de radiador mais. É líquido de arrefecimento, fluido para radiador. Você precisa se atentar para isso, que o que a gente está falando aqui com toda segurança, se você fizer é bom para a gente e se você não fizer é melhor ainda. Não é? Isso mesmo. Porque a manutenção preventiva é bem mais barata do que a corretiva. E a corretiva você vai fazer com o Rafael ou com algum outro da minha nação de reparadores. Acompanhe o programa para você saber que você precisa colocar ou perguntar para o seu mecânico quando foi que você trocou o líquido de arrefecimento ou quando se está precisando trocar. E por que a água do radiador tem que ser trocada, não é mais água, é líquido de arrefecimento, porque os veículos modernizaram e isso ficou bem mais rigoroso. O Rafael, claro que se o carro sofreu um acidente hoje lá dentro do motor com um líquido de arrefecimento, um problema de temperatura, é claro que é mais difícil de recuperar do que um acidente com problema de lubrificação de óleo? Com certeza, com certeza. Se por um acaso teve algum acidente interno no motor, quebrou alguma parte interna, é fácil. Por ser óleo, pode ir para a retífica e recuperar. Recuperou, fez retífica, trocou a peça e recuperou. Já no líquido de arrefecimento, você vai ver no decorrer da conversa que não volta mais a ser o que era de jeito nenhum. E também o que acontece? Quando o carro sai da garantia, a gente volta a falar aquela mesma coisa. Se você acompanhar o que a gente está falando, se você fizer manutenção preventiva, é bom. Se você não fizer, vai ficar melhor ainda para quem vive de mão de obra, para quem fornece peças e produtos. Aqui na Rafael Gomes, ou lá em Alex, no Marianga, ou em Tony Rangel, ou lá em Anselmo Autoscape, ou em Autopeça Andrade, ou seja lá em qualquer um da minha nação de reparadores, tanto do interior como da capital, vai ter com certeza aquele custo bem mais caro do que a manutenção preventiva. Então, o que nós temos para hoje é isso, é saber da importância da troca do líquido de arrefecimento, por que ele não vai voltar ao normal mais nunca, dependendo, a não ser que você faça alguma coisa que vai ficar bem mais caro, talvez o valor do carro. Então, por que depois da garantia a gente vai dizer para você que você vai ficar mais rigoroso ainda as suas idas à oficina com frequência programada, que vai sair bem mais barato? Por que na garantia o carro não dá problema? É só porque ele é novo ou é porque ele acompanha a manutenção? Primeiro ponto para manter a garantia, ele tem que fazer revisão. Então, ele, de certa forma, é obrigado, dentro do período e do tempo de quilometragem, fazer a revisão. Então, ele não quebra, ele não lhe dá problema, não é só porque está novo, é porque também é feito rigorosamente aquilo que é preciso, aquilo que o fabricante e o projeto precisou. E às vezes você não faz, perde uma revisão. Quando dá problema, o que acontece? Quando chega lá, está dando o quê? O carro chegou lá para fazer depois que perdeu uma das revisões da garantia, deu um problema em uma peça. Tem garantia? Automaticamente já é calculada a garantia. E agora, depois de fora da garantia, é que seria mais importante. Senhores, eu quero começar essa conversa, melhor dizendo, aquecer essa conversa, dizendo para vocês o seguinte: o Rafael, ele tem uma especialização, ele tem uma característica que eu recomendo bastante aqui, que é focar em alguma área. Ele é mecânico, como falou, já passou em várias áreas do veículo, mas hoje, Rafael, você está tendo um certo destaque, que eu percebo, na hora do funcionamento, fazer a manutenção, principalmente preventiva, do funcionamento dos motores diesel modernos. Isso. Correto? Isso mesmo. É por aí. Eu falo isso porque de vez em quando quando a gente tem algum problema assim, manda para quem? Eu faço, olha, essa área eu tenho visto mexer muito
Rafael, recentemente um cliente me ligou perguntando: Tito, estou precisando fazer uma revisão de um carro a primeira vez fora da garantia. Eu falei: que carro é? É um diesel leve. Eu falei: então vai fazer o seguinte, é o quê? Funcionamento. Eu falei: leve para Rafael. E deu tudo certo, é esse o caminho. Rafael, os motores modernos, diesel leve, você considera motores descartáveis, que nem eu já ouvi falar, é um motor fraco, é motor ruim? Me fale aí a sua opinião sobre motores diesel leve. O que é motor diesel leve? Picape, van, não é isso? Isso. A diesel. Na minha opinião, o avanço tem sido muito grande, então não tem como usar mais o veículo, motores antigos. Só um pouquinho mais perto do microfone. Pronto. Aí. Então, na minha opinião, como o avanço ia avançando bastante na parte automotiva, e nos motores diesel não foi diferente. Não tem como usar um veículo moderno igual usava um carro antigo, motores antigos. Mas pela tecnologia, desempenho melhor, torques melhores, velocidades maiores, economia de combustível melhor. Então é muito melhor. Não é descartável, mas não tem como utilizar ele como manutenção que fazia no antigo. Agora vamos falar de uma parte ainda. Você falou de muita coisa que é bem melhor. Agora, qualquer pessoa que seja do mundo automotivo ou não seja, que tenha o maior conhecimento sem ser profissional ou não seja, dá para perceber que um motor a diesel moderno polui menos do que um antigo? Dá. Deixa eu voltar com o meu retorno. Ok, agora vai. Senhores, então, aí o que acontece, Rafael? O motor a diesel moderno, ele tem várias coisas que faz com que ele polua menos o meio ambiente. Isso. Agora, isso tem um custo, não é assim? Tem sim. Então, o que nós estamos acostumados, pessoas da minha geração, eu vou falar assim com toda segurança em pessoas da minha geração, eu acredito que você não chegou a trabalhar nem acompanhar isso. Motores a diesel não dá problema. Motor a diesel é uma coisa que inquebrável. Você lembra? Você não chegou a trabalhar com isso? Não cheguei a trabalhar nessa época, né? Mas já ouvi muito isso, esse pensamento, essa conversa de muitos de motores antigos, caminhões antigos, né? Que falava isso. Isso. Porém, nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui com um convidado que trabalha com linha pesada, e ele falava o seguinte, que o motor realmente não enguiçava, o motor não dava problema, só que o motor não durava nada, porque ele era uma coisa totalmente grosseira. Na minha opinião, eu digo para você, a principal vantagem de um motor moderno a diesel, principalmente motores pequenos, é a questão do antipoluição. Você concorda? Isso, concordo. Depois veio uma série de coisas que você falou, tipo a maneira de funcionar, até mesmo a questão do funcionamento. Você conhecia um carro a diesel quando ele vinha lá na esquina. Isso. Hoje, como é que é o funcionamento de carro a diesel? Hoje está bem similar a um flex, bem silencioso, com menos vibração. Tem até prazer em dirigir, né? A gente que é mecânico, a gente tem horas que confunde, é flex ou é diesel? Isso. Só em ouvir o barulho não dá para perceber tanto assim não. Se não abrir o capuz, a gente vai ficar naquela dúvida, é flex ou é diesel? Isso mesmo. O problema é que isso tudo tem um custo? Tem. E como tem? E voltando um pouquinho, a questão, motor diesel inquebrável, né? O motor diesel ele é mais resistente, dura um pouco mais. A diferença de um moderno para um antigo também está nessas tecnologias que ajudam a proteger o próprio motor. Então, antigamente, dava um problema e já não tinha mais jeito. Não prestava mais. Hoje, o próprio sistema já protege para não perder o motor. Agora, nessa hora que ele fala dessa proteção, é onde a gente ouve muitas vezes as pessoas injustiçarem os veículos modernos. Porque às vezes você vê ele parado na beira da estrada com o capuz aberto, ou você vê ele... Inclusive, olha, eu vou ser bem sincero, quem defende minha nação de reparadores sou eu. Agora, se precisar puxar a orelha, eu puxo. Isso. Porque é o seguinte, às vezes a gente mesmo do mundo automotivo, eu, Tito Chagas,
já critiquei algo sem estudar, sem procurar saber de que se tratava realmente, e, na verdade, não, a crítica foi uma crítica improcedente. Então, o que acontece? O carro a diesel, o carro moderno, de uma forma geral, às vezes está parado na beira da estrada ou está em cima do guincho, e a gente olha e diz assim, está vendo que não presta? Se fosse o meu Chevette, fosse o Opala que meu pai tinha, se fosse aquela Kombi que meu avô me levava para lá, nunca que deixou na estrada. E às vezes o que está acontecendo ali, Rafael? Ela está protegendo. Protegendo o próprio sistema, protegendo o próprio motor, né? Quando um carro desse para, ele avisou antes? Eu digo até meus clientes e amigos que todo defeito ele avisa antes. Ele não para de uma vez, ele vai avisar antes. Olha, se você tiver... Hoje eu recebi... Eu não costumo dar nomes a quem eu falo, dos exemplos que a gente dá aqui. Mas se você quiser ver quem foi, está lá no meu story hoje. Eu tenho uma foto ao lado de um carro e dos meus 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E ele falou para mim que era para me dar uma olhada se o carro dele estava precisando trocar pneu. Eu falei para ele, olha, seu carro não tem 30 mil ainda, esse pneu aí dá 70 mil do mínimo. E quando eu fui olhar os pneus do carro, Rafael, eu falei para ele assim, cara, é o seguinte, esse pneu foi muito judiado, esse pneu foi feito trilha, é um Jeep, é um carro de... Aí ele falou, realmente eu abusei um pouquinho desse pneu. Então, esses carros, nunca que eles vão acontecer as coisas. Carro de uma forma geral. O percentual de falha mecânica, salvo erro, é 5%. Isso. Não é isso? Isso. Quando um carro vem a dar problema, ele avisa, principalmente o moderno, ele avisa lá no painel? Avisa. A gente comentou recente, né? Do cliente que eu peguei e que ele me procurou com a luz de injeção acesa, algumas luzes de avaria acesa, e quando eu fui olhar, o carro não tinha óleo no motor. Mas ele me procurou porque o carro não tinha aceleração, não tinha desempenho, luzes acesas. Para o quanto o sistema protegeu para que o motor não fundisse. Imagine esse carro funcionando normalmente, sem óleo no motor, o que poderia acontecer com esse motor. E outra coisa, você que está nos acompanhando pode ter certeza de um detalhe: o veículo que baixa óleo hoje não é defeito do carro até um certo limite. Motores modernos têm essa tendência a baixar óleo? Tem. Precisa abrir o capuz. Esse carro que você está falando aí estava fora de garantia. Esse carro está fora de garantia. Chegou a esse ponto de acender várias luzes. Chegou a acender luz de substituição de óleo, pressão de óleo baixa. Olha, tem luz que ele diz que é substituição de óleo, não está nem avisando que o óleo está baixo. É porque já chegou no período de troca. E posterior, se a pessoa não fazer a substituição, para proteção, ele limita o giro do motor, acende luz de injeção e depois é que acende a luz do óleo baixa. Repare só, aí ele lhe tira o direito de acelerar o carro fica... Sem força, sem potência. Sem potência, e você diz assim, enguiçou. Ele não, ele lhe colocou em uma situação de volta para casa. Isso. E depois ali você volta para casa, desliga o carro, ele volta ao normal, a funcionar às vezes, isso. Mas está lá tudo registrado. Você não vai procurar Rafael Gomes, nem vai procurar seu mecânico, não vai procurar alguém da sua confiança para confirmar o que está lá. Então, é o seguinte, a gente aqui não tem procuração nenhuma para estar defendendo motores modernos. Inclusive, a gente está defendendo a você. Isso. Se você estiver pegando essa conversa aqui como 2 cabos enjoados que vieram azucrinar suas ideias, em vez de você descansar o final de semana, vai ficar aqui preocupado se você fez ou não fez revisão no carro, a gente está fazendo isso com a maior cuidado, exatamente com você. Isso mesmo. Não é assim, a nossa maior preocupação é com o cliente. Com o cliente. E outra coisa, eu não vou lá não para não gastar dinheiro. Você não programar a revisão, você vai gastar bem mais caro. Bem mais caro. Você tira a cabeçote lá, Rafael? Em alguns casos extremos. Olha só, viu? Ele aí agora já vai procurar uma outra oficina. Eu costumo fazer aquilo. Eu tenho colegas, né, no nosso mundo reparador. Os parceiros. Quando não dá para eu fazer, também passo para eles, vão fazer a área deles também. Entendeu? A minha função é voltada mais para prevenção
Eu quero que o cliente não gaste e não que ele tenha prejuízo. Eu visitei uma oficina durante essa semana, nas minhas andanças como mecânico e como vendedor, e um mecânico que eu encontrei essa semana, ele estava, o endereço que ele me deu para mim fazer uma entrega de produto a ele. Cheguei lá, é uma casa normal, com a porta fechada, onde ele tem um portão de correr lá, que ele abre e trabalha lá no fundo. E, inclusive, sabe o que ele me falou? Que tem uma norma aqui, um determinado ano de carro, que ele só pega abaixo daquele ano, em alguns casos específicos. Senhores, eu quero perguntar à minha produção se a gente vai fazer um intervalo agora, e queria dizer para vocês que se não é isso daí, porque sabe qual que vai ser a próxima conversa? Antigamente você sabe o que nós vamos falar, dar uma pincelada nesse assunto? Carro a diesel, principalmente o diesel leve, quando já está injetado, ele tem um óleo específico. E quando ele tem um outro sistema de antipoluição, precisa de um óleo específico também, que é aí, diferente. Rafael vai explicar isso, porque eu estou falando muito e não posso falar muito não, senão minha produção me puxa a orelha. Senhores, agradecendo a parceria de Ceará Autopeças na Rua de Laranjeira, bem próximo à linha do trem ali. Também agradecendo a CW Direção Hidráulica do nosso amigo Cláudio, que tanto faz direção hidráulica como também direção elétrica, e seu carro já sai alinhado, tudo prontinho de lá. A Netinho Veículos aqui em Itabaiana e para todo o estado de Sergipe e até fora do estado de Sergipe, clientes acessam ao Instagram Netinho Veículos Ita, vê todo o seu estoque, conversa com o pessoal, Bárbara, Netinho, todo mundo está lá dando assistência e a pessoa vem aqui e fecha o negócio em Netinho Veículos, em Itabaiana, loja de automóvel há mais de 10 anos no mesmo endereço. Aos Baterias é representante das baterias Ímolas em Sergipe. Também está sorteando um super som agora, 31 de dezembro. Você vai comprar nos Bateria e vai concorrer a um som em 31 de dezembro. Centro Automotivo Rubens Rosa, aqui em Itabaiana, na rotatória do campo, e a transportadora Sumineira, as principais rotas do país em 4 dias. Garanto a você que a minha mercadoria, que chegou lá na base, quinta-feira, um pouquinho antes da hora do jogo, ele me prometeu que segunda-feira está aqui em Lagarto, já em Sergipe. Senhores, vamos conversar sobre picape diesel, vamos conversar sobre sua prevenção, vamos falar para você não tomar aquele susto, às vezes, por simplesmente não vir numa revisão. Não saia daí que a gente volta já. A Hora do Carro, tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chagas. Daqui a pouco, estamos de volta. Sua 87 FM. Nossa programação tem um apoio cultural. Ceará Autopeças, com mais de 11 anos no mercado, sendo sempre referência. Quando o assunto são peças para picapes e vans a diesel, Ceará Autopeças. E atenção, Ceará Autopeças é especialista na linha gasolina importadas, EFA, Chery, Kia e Hyundai. Aceitamos todos os cartões. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Ceará Autopeças. Rua Mariano Salmeron, 154. Contato WhatsApp 998 96 0183 e 3214 7813. Ressignifique o seu conceito de música. Sua 87. 2h33. Tu não foi ainda não? Eu não. Vá logo, homem. O povo tá tudo lá aproveitando. Ô, maninha, você tem imóveis pra vender barato? Tem sim, menino. Ô, maninha, e tu tem eletro também, é? Ah, pois se tenho. E é precinho, viu? Oxe, até colchão? Tem todo tipo de colchão, meu filho. Maninha Móveis, da mais nova loja de móveis, eletros e colchões da cidade. Maninha Móveis, a loja mais barateira da cidade. Precinho para surpreender a todos. Venha conferir. Maninha Móveis, eletros e colchões. Largo Santo Antônio, 649. Ô, maninha!
Passe em Netinho Veículos. São carros novos e usados de diversas marcas e modelos e de boa procedência, com financiamentos de até 60 vezes, com as melhores taxas do mercado. Em Netinho Veículos você troca, vende, compra ou financia seu carro novo ou usado. Netinho Veículos, na Avenida Manuel Francisco Teles. Fone WhatsApp 999214897. Acesse www.netinhoveículos.com.br e conheça nossas novidades. Tá todo mundo aqui. Hey, this is Ed Sheeran. Tem sempre um EBM tocando na melhor programação do seu rádio. Baby, people fall in love in mysterious ways. Ed Sheeran. Amo ele. A sua 87 também. A transportadora Sul Mineira, prezando pela segurança de clientes e motoristas, vem seguindo todas as orientações para evitar contágios nesta pandemia. Entregas e coletas nas principais rotas do Brasil, no máximo em 4 dias. Sergipe, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. Filiais em Lagarto, Sergipe, fones 79-3631-1949 ou 3631-1541. Ouro Fino, Minas Gerais, fone 35-34-41-6226. E em São Paulo, no Terminal de Cargas Fernão Dias, fone 11-2291-4892. Sua 87, na torcida pelo Hexa. Rádio. Sua 87 FM. O Natal Já tá chegando. Vibe de Natal. Sua 87. Natal 2022. O melhor preço e o maior prazo pra pagar. Na Osbate Bateria cê vai encontrar. E de pai pra filho a Osbate vai continuar, sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. O melhor preço e o maior prazo pra pagar. Na Osbate Bateria cê vai encontrar. E de pai pra filho a Osbate vai continuar, sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. Osbate Baterias, em Itabaiana, na BR-235. Telefone 99969-3925 ou 9974-8452. Essa é a Sua 87 FM. Você já parou para pensar nas oportunidades que está perdendo por não falar inglês? Estudar e trabalhar no exterior, viajar mais barato e sem depender de ninguém, dar um up no currículo, melhorar a qualidade de vida. As opções são infinitas e tudo o que você precisa é começar. A GoTalk Idiomas está aqui para te ajudar nesse processo, com aulas dinâmicas e interativas. Você vai falar inglês desde o primeiro dia de aula. A GoTalk Idiomas oferece suporte incrível com aulas extras todo mês, portal do aluno e material 100% autoral. Quer conhecer um pouco mais? Siga o nosso Instagram, @GoTalkIdiomas, ou entre em contato pelo 799-9863-9482. Estamos localizados na rua Quintino de Lacerda, 513, primeiro andar, mesma rua do Colégio Arco-Íris. Matrículas abertas. Você já ouviu falar na Sopa de Santa Dulce? Isso mesmo, a Sopa de Santa Dulce. Os missionários e protetores de Santa Dulce, em parceria com o Rotary Itabaiana Nova Geração, oferece sopa a dezenas de famílias, todas as quartas-feiras em nossa cidade. E você pode fazer parte dessa corrente. Você pode ajudar. Entre em contato agora, 79-99984-1500 ou 999740868 ou ainda pelo 99962-0008. Passe agora mesmo uma mensagem. Eu quero ajudar. O importante é fazer a caridade e não falar em caridade. Santa Dulce dos Pobres, missionários e protetores de Santa Dulce, Itabaiana, a cidade do milagre. A Hora do Carro, tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chaga.
Estamos de volta, segundo bloco do programa A Hora do Carro deste sábado. Hoje nós estamos conversando com Rafael Gomes. Você deve estar reconhecendo ele, e a gente chamava ele de Rafael da Samana. Rafael, você que já foi lá na concessionária Fiat aqui em Itabaiana, você que tem Fiat, teve Fiat na garantia ou teve, algumas vezes já foi atendido por você. Lá na, acabava, porque o mecânico sempre vai lá na frente falar com, não é da recepção, mas precisa ter contato com o cliente gosta de falar com o mecânico, e lá na concessionária é mais difícil, mas não é diferente, é assim também? No meu caso, como fiquei com um pouco mais de 10 anos, né, como técnico, Master Tech, então eu que estava de frente com o cliente, então provavelmente uns 90% dos clientes Fiat daqui de Itabaiana, de concessionária, lá teve contato. É o mesmo, Rafael. Aí, atualmente, tem quanto tempo você está com a sua oficina própria? Tem uns 7 meses, um pouco mais de 7 meses. E o endereço, você está trabalhando aonde? Estamos trabalhando ali em frente ao Shopping Peixoto, no loteamento Le Corbusier. Naquele bairro que tem em frente ao shopping. Pronto. Passou a Polícia Rodoviária Federal, sentido Aracaju, a primeira rua direita, não tem erro não. Primeira rua direita. E o Instagram, como é que o pessoal... O Instagram ainda vou criar um da própria empresa, né? Não criei ainda, mas depois a gente divulga. Pronto. Então, Rafael Gomes é aquele mesmo Rafael que você conhecia de Rafael da Samã, que muitas vezes a gente chamava de Rafael da Samã. Rafael ficou lá na concessionária por 10 anos e uma parte um serviço que começou a dar muita, digamos que alguns problemas e uma dificuldade às vezes de encontrar um técnico específico, foi na linha diesel. Hoje você faz tanto flex como diesel, mas o foco maior está no flex, no diesel. Acho que está uns 60% mais para diesel do que uns 40% da linha flex, sendo que esse 40% uma boa parte do injeção direta, né? Que é bem próximo do diesel. Pronto. Agora, a gente estava falando, quando a gente terminou no último bloco, antes do intervalo, sobre, às vezes, a troca de óleo de um veículo diesel, que ele também já é injeção eletrônica, já é injetado, já é um veículo eletrônico, mas tem um outro veículo diesel que é um eletrônico um pouco mais avançado, inclusive com sistema de filtro de partículas e catalisador mais avançado. Isso. É o mesmo óleo, Rafael? Um carro Não, são óleos específicos. Muitos confundem, né? É o óleo 5W30 do carro diesel, eu chego lá e compro mais barato. Não é o mesmo óleo, não, é totalmente diferente. Tecnologia diferente, atende normas diferentes, então não dá para usar o mesmo óleo, não. Aí a pessoa precisa fazer o quê? Além de, se você quiser, pode ir direto no manual, mas tem muito técnico que já tem as tabelas de aplicação, não é isso? Isso, muito técnico, lojas que já vendem óleos, faz a própria troca de óleo também, ele já tem o óleo específico para cada carro, cada montadora, cada modelo. Caso tenha dúvida, não tem segredo. Manual, não tendo acesso fácil ao manual, hoje a gente tem ferramenta, que é a internet, pode entrar no site da montadora rapidinho. Pronto, isso aí, olha, de preferência, existe muito material bom na internet, muita gente boa, mas tem muita gente que está falando sem conhecimento também. Isso. Aí o bom é você confirmar em um site da própria montadora. Da própria montadora, uma coisa mais garantida. E você fazendo... Às vezes a gente vai no médico e dá um diagnóstico. Peraí, vamos ouvir um outro profissional? Isso. E no carro não é muito diferente. Se você tiver alguma dúvida no que a gente está falando aqui, a gente faz um esforço enorme para ter responsabilidade no que a gente fala. Mas confirma um outro profissional. Isso mesmo. Vai lá no manual também. Aquilo que eu costumo dizer, está lá na internet consumindo uma matéria. Aí você que é do mundo automotivo, o cara está dizendo que o procedimento é tal porque gerou isso, porque tal medida. Você vai lá e mede. Mede, isso mesmo. Faz uma medida. Se esse cara tiver com coisa, você já continua acompanhando ele. Olha, faz sentido. Pelo menos uma coisa já falou aqui é verdade. Agora, Rafael, o custo, às vezes, da troca de óleo de um carro que tem DPF e um carro que não tem DPF, às vezes não é muito grande. E o que pode acontecer quando a gente faz isso errado? Pronto, a gente já começa pela lubrificação. Se o carro é projetado para atender certo tipo de óleo, o óleo tem que atender a norma para aquele veículo. Se eu não utilizo mesmo, o funcionamento, a lubrificação já vai ser comprometida, não vai ser a mesma coisa. A longo prazo, ao curto prazo não.
mas há um período um pouquinho aí logo para frente você vai perceber. Se eu parto para substituir um óleo de um carro com DPF, botar um óleo sem o DPF, o preço é muito pouco. A diferença é no máximo R$10 por litro. Em compra de óleo, né? Em compra de óleo. Mas essa economia que eu estou tendo hoje vai me gerar uma despesa muito grande mais para frente. Começa pela lubrificação, mas até aí beleza. E aí te vem agora para a parte de poluentes, filtros de partículas, que é muito contaminado hoje. Uma boa parte dos problemas dos veículos é o filtro de partículas. O sistema EGR, né, que compõe o sistema de recirculação de gases, eles contaminados gera uma despesa muito grande quando vai para uma revisão corretiva e não compensa esse valorzinho que vai economizar na troca do óleo, não. Rafael, eu acho que se eu lhe pegasse no susto de dizer o significado EGR, você lembra, sabe, é uma recirculação de gases. De gases, isso. O que eu quero chamar a atenção disso aí é o seguinte: você que é da minha nação de reparadores, você que é mecânico da minha geração, da minha idade, a gente lembra que teve muitos motores que não tinham EGR. Aí começou a sair a EGR. Quantas vezes a gente isolou a EGR no início lá? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. A gente simplesmente isolava. Hoje consegue isolar? Consegue. Tem muitos profissionais hoje no mercado que conseguem, através de programas, vai lá, entra no sistema e consegue burlar esse... Entendeu? Não é o certo. Me desculpe esses programadores. Mas muito cuidado com esse tipo de intervenção. Eu sei que vocês têm uma função importantíssima no mundo automotivo, esses programadores, mas muito cuidado com aquilo que vocês estão fazendo via eletronicamente. Como diz, eu respeito, admiro muito, né? Precisa muito desses programadores, porém, tem que ter aquela responsabilidade. A gente não está lidando simplesmente com o funcionamento do veículo, é com vidas, poluentes, a nossa saúde. Então, já começa por aí. Olha, não é nenhum tipo de digamos que, de comédia, não é nenhum tipo de querer assustar, nem fazer tipo de... A palavra certa agora sumiu, que seria aquele sensacionalismo. Mas o EGR protege, tem um fato importante, que tem um tipo de poluição, um tipo de gás, que inclusive provoca impotência. Isso. E o EGR é um dos responsáveis para diminuir esse impacto, né? Esse impacto para a natureza. Então, às vezes você pode pensar que custa caro, mas não custa caro. A manutenção, quando dá manutenção, dura esse equipamento? Dura, e muito. Se eu parto não é só na parte de DPF e EGR, mas em todo o veículo, se eu tenho uma manutenção preventiva, eu vou aumentar a vida útil desses componentes do meu veículo e, é claro, vai diminuir também os gastos desnecessários no meu bolso. Olha, nós estamos falando aqui ainda na parte de óleo, lubrificação, não chegou nem naquela parte que a gente chamou a atenção do início, que é a parte de arrefecimento. Assim que a gente concluir agora esses detalhes aqui, que eu já vou adiantar aqui para vocês, o que pode acontecer na parte de lubrificação. Mas essa parte de lubrificação incorreta, de você não trocar o óleo na data certa, de o carro baixar óleo e você não fazer, tudo isso tem conserto para voltar a ser original. Isso. Vai voltar uma medida diferente, né? Porém, vai funcionar perfeitamente igual ao original. Tudo que tiver lá no sistema vai ser voltado para como se fosse original. Estragou uma turbina. Turbina tem reparos, né? Ou substitui a turbina, o valor é bem inferior do que uma reparação de um motor, mas tem reparos. Você estragou o eixo lá embaixo, retificou o eixo? Retificou o eixo, tem essa despesa um pouco grande, né? Mas retificou o eixo, vai para uma medida diferente, um pouco maior, mas vai funcionar normalmente.
Agora preste atenção nesse assunto aí, nesse detalhe. A gente falou que o motor baixa óleo é normal. Tem um limite, né, Rafael? Desde que atenda a especificação que tem lá no manual pelo fabricante. Se eu tenho uma picape que anda aqui na cidade, eu tenho uma picape mais de enfeite do que de carregar alguma coisa. Quase não vi o peso na carroceria dela. É aquela questão que diz veículos que é utilizado em condições severas, substitui pela metade do tempo alguns itens, né? Porque ela tem uma, digamos que um desgaste maior, porque ela aquece e esfria muito rápido. E naquelas condições o consumo de óleo é maior. Então, se eu, naquelas condições, eu for esperar ou trocar pelo tempo de óleo em condições normais, não vai ter óleo dentro do motor mais. Agora, se você tem aquela picape que você faz viagens assim, aqueceu ela igual um atleta e vai daqui para Salvador, vai para Maceió, tudo, a tendência é ela nem estragar o óleo rápido e talvez até não consumir tanto. Isso. Agora tem uma terceira situação. Essa picape, ela anda pesada, anda na fazenda, usando 4x4, subindo serra e pegando peso. Pode ter comportamento diferente com relação ao consumo de óleo? Pode sim, diretamente, né? O consumo vai ser bem mais elevado do que o de um carro de condições normais. É tudo isso que a gente parece que carro não tem organismo, mas o organismo do carro é a maneira que ele é submetido. Então, veja aonde é que se encaixa seu carro, qual é a situação da sua picape, do seu diesel leve, da sua van escolar que só anda aqui dentro da cidade, daquela van que faz viagem longa. Isso. Tem a van que não pega peso e tem umas que é igual um caminhão, não é assim? Isso mesmo. Como dizer, aquele não tem como comparar uma van que vai transportar alunos em Itabaiana para uma van que vai transportar aluno dentro de uma cidade de Minas, que é muito serras. Então, a manutenção de um é diferente da outra. Olha, eu estou vendo o Marco Elecista está dando um oi aqui, dizendo que está nos acompanhando. E, Marco, você sabe uma coisa que sempre quando eu falo aqui de pessoas da minha geração, eu lembro de algumas pessoas. E quando eu falo de acima da minha geração, eu lembro de você, que ainda está acima da minha geração. Não sei porquê, mas eu fico sempre tendo isso aqui. Ó. Não, Marcos é um pouquinho acima ainda. Não é, Marcos? Mas, olha, um detalhe final para a gente mudar de assunto de lubrificação. E lá no finalzinho a gente só vai falar, não esquece de falar como é que o catalisador. A gente falou muito sobre catalisador aqui e DPL. E assim que a gente falar de manutenção do sistema de arrefecimento, no final a gente vai fechar com catalisador e o filtro de partícula. Só mais esse detalhe que eu não sei se você vai responder. Dá para responder rapidinho, Rafael, ou a gente vai para o intervalo. Quando o pessoal tem uma cultura, não dá para responder rapidinho não, que eu quero que você responda com propriedades. Porque é o seguinte, o pessoal tem uma cultura de quando, depois de uma certa quilometragem, a gente falou de você procurar no manual o óleo certo do seu carro. Aí depois de uma certa quilometragem, tem carro que baixa um pouquinho mais, ou o carro baixa um pouquinho menos. Tem pessoas que pegam e dizem, não, agora eu vou engrossar o óleo porque está ficando velho. Você vai responder isso depois do intervalo e não saia daí, que é importante você saber disso. Olha, ele só usa um óleo original até tantos quilômetros. Depois de tantos quilômetros, a gente vai botar um óleo mais grosso. Você quer saber se isso aí é bom ou ruim? Espera um pouquinho só que a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já. A Hora do Carro. Tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chagas. Tá gostando? Daqui a pouco tem muito mais. Não saia daí. Sua 87 FM. Nossa programação tem um apoio cultural. Ceará Autopeças, com mais de 11 anos no mercado, sendo sempre referência. Quando o assunto são peças para picapes e vans a diesel, Ceará Autopeças. E atenção, Ceará Autopeças é especialista na linha gasolina importadas, EFA, Chery, Kia e Hyundai. Aceitamos todos os cartões. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Ceará Autopeças. Rua Mariano Salmeron, 154. Contato WhatsApp 998 96 0183 e 3214 7813.
Sabe de uma coisa? Não sei de nada. Sou 87 FM. Fiquei sabendo. Passe em Netinho Veículos. São carros novos e usados de diversas marcas e modelos e de boa procedência, com financiamentos de até 60 vezes, com as melhores taxas do mercado. Em Netinho Veículos você troca, vende, compra ou financia seu carro novo ou usado. Netinho Veículos, na Avenida Manuel Francisco Teles. Fone WhatsApp 99921-4897. Acesse www.netinhoveículos.com.br e conheça nossas novidades. Boa tarde, sua 87 FM. A sua 87 te ensina a rota do sucesso. Iniciando o percurso, siga em frente ouvindo as melhores músicas. Os meus sonhos. Mantenha-se à direita e aproveite as melhores promoções. Que você ganha os melhores prêmios. Atenção ao limite de velocidade à frente. Cuidado, nossa programação te deixa acelerado. Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. Você tá pensando que eu sou rapariga, eu sou. Não mude a sintonia. Recalculando rota. Entre na rampa de acesso dos principais lançamentos. Se juntar, cada homem dessa mesa, todo mundo quer mudar. Essa rádio não tem freio, não? É que eu ainda sou. Não fique perdido por aí. Sintonize sua 87. Boa viagem. Brasil! Pra cima, Brasil! Se joga! Sua 87. O melhor preço e o maior prazo pra pagar. Na Osbate Bateria cê vai encontrar. E de pai pra filho a Osbate vai continuar. Sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. O melhor preço e o maior prazo pra pagar. Na Osbate Bateria cê vai encontrar. E de pai pra filho a Osbate vai continuar. Sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. Osbate Baterias, em Itabaiana, na BR-235. Telefone 99969-3925 ou 9974-8452. Que cola, a gente rola. Rádio Sua 87 FM. Seja bem-vindo ao novo. Somos feitos de pessoas que acreditam no poder das conexões. Deleles, uma nova marca, com a identidade de sempre. A loja Deleles está localizada na Rua Cupertino Dória, número 221, Centro Itabaiana. Siga o nosso Instagram, @deleles.itabaiana1. Convidamos você a ajudar a proporcionar um jantar de Natal para famílias carentes da nossa cidade. Será realizado num ambiente agradável e confortável, com comidas deliciosas e boa música. Será algo único e digno na vida dos mais necessitados. Um sonho de festa, um jantar para Jesus. Você pode nos ajudar? Pix CPF 007 967 205 17. Carla Cristina de Lima Santos. Realização Soldadinhos de Cristo, Missionários e Protetores de Santa Dulce. Apoio Sua 87 FM. A gente tá em todo lugar. Sua 87. Em qualquer lugar. Sempre. Morar bem, com conforto e sem se preocupar com a obra. Nunca foi tão fácil. Tudo isso você encontra aqui. Portal do Lago Residência. São 5 modelos de casas prontas e aconchegantes, com suítes, churrasqueira, piscina, condomínio, clube e muito mais. Agende uma visita agora mesmo com um de nossos corretores oficiais, Anderson Ishikawa ou César Silva, através do número 79 99972 3907. Portal do Lago Residência. Você já ouviu falar na Sopa de Santa Dulce? Isso mesmo, a Sopa de Santa Dulce. Os missionários e protetores de Santa Dulce, em parceria com o Rotary Itabaiana Nova Geração, oferece sopa a dezenas de famílias, todas as quartas-feiras em nossa cidade. E você pode fazer parte dessa corrente. Você pode ajudar. Entre em contato agora. 79-99984-1500 ou 999740868 ou ainda pelo 99962-0008.
Passe agora mesmo uma mensagem. Eu quero ajudar. O importante é fazer a caridade e não falar em caridade. Santa Dulce dos Pobres, missionários e protetores de Santa Dulce. Itabaiana, a cidade do milagre. A Hora do Carro, tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chagas. Estamos de volta ao terceiro bloco do programa A Hora do Carro. Deste sábado, nosso convidado hoje chama-se Rafael Gomes, Centro Automotivo Gomes, aqui em Itabaiana, naquele bairro que fica em frente ao Shopping Peixoto. É especialista em funcionamento tanto da linha Flex como da linha Diesel, e eu recomendo, além de ser um excelente profissional, é da nossa confiança e tem o DNA de Itabaiana, é pessoa de confiança nossa. Mas, Tito, na hora que a gente abre o terceiro bloco, a gente gosta de desejar felicidades e prosperidade aos aniversariantes da semana. Isso a você, que a gente pode vir aqui falar seu nome. Se você quiser que a gente fale seu nome, manda pra gente durante a semana, da Minha Nação de Reparadores, quem é que está aniversariando. Eu quero dizer para vocês que chegou ao nosso conhecimento um representante dos aniversariantes da semana, lá de Aracaju, da cidade de Socorro, seu Antônio Silva. Ele trabalha como alinhador lá no Pneu Center de Socorro. Parabéns para seu Antônio. Também aqui em Itabaiana tem um cara que é muito conhecido, a gente estava falando de programador agora há pouco, o William Projeto, que trabalha no centro automotivo ali em frente com a Selma Autoscar. Ele mais Erivan, montador, uma equipe lá de montador. Em nome de William e em nome de Antônio, eu quero desejar para você e todas as pessoas que aniversariaram essa semana muita saúde, muita paz, prosperidade. A família Sua 87 FM, o programa Hora do Carro, deseja para vocês saúde, paz e prosperidade. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Esse é o seu dia! Essa é a sua rádio, Sua 87! Parabéns! A Hora do Carro, tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chagas. Senhores, eu quero dizer para vocês que durante essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que é muito importante para mim, para a minha nação de reparadores, chama-se Professor Martins. Ele deu muito curso para a gente, trabalhou aqui nessa região aqui do Nordeste, através do nosso amigo Seu Nelson. Seu Nelson era o representante dele aqui em Sergipe, quando ele atuava no mundo automotivo, dando cursos de injeção eletrônica, fabricando máquina de limpeza de bico e assim por diante. Eu tive muita sorte de ser um desses alunos, inclusive Rafael, que está aqui do meu lado, também foi aluno dele. Ele está nos acompanhando lá em São Paulo e estou deixando um convite aí no ar agora. Essa minha fala estou transmitindo para ele, porque eu vou convidar ele aqui no ar, para assim que ele tiver uma disponibilidade, ou presencial com férias aqui em Sergipe, ou se não, de lá de São Paulo mesmo, bater um papo e matar a saudade daqui do Nordeste com a gente. Um abraço, professor Martins, e obrigado por ter lembrado da gente aqui no Nordeste. A Hora do Carro, tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chagas. Rafael Gomes, é o seguinte, o tempo passa tão rápido aqui na sua 87 que a gente nem percebe. Vamos mostrar o que, pelo menos aquilo que a gente mostrou lá no início, que a gente vai fazer, a gente tem que mostrar o serviço. Isso. Pode aumentar a viscosidade do óleo, colocar um óleo mais grosso. O que é que você me fala sobre esse assunto, depois de uma certa quilometragem? Lembra que a gente ficou devendo isso antes do intervalo? Isso. Então, é aquela questão. Temos que respeitar o projeto do veículo. Se o fabricante diz que esse óleo é essa recomendação, enquanto tiver motor e vida, é o mesmo óleo, não devemos mudar. E se a gente for parar para pensar, para refletir,
Se a gente está cansado, tem um motorzinho já lá passando seus 100 mil quilômetros, está bem cansadinho, e eu chego e coloco um óleo mais grosso, o que eu vou fazer com ele? Vou aumentar o trabalho dele, vou deixar ele mais cansado ainda. Agora, se eu tenho um motor que já sofreu um acidente interno, eu quero esperar um pouquinho até eu fazer o reparo, aí é diferente. Ele vai lá, coloca um aditivozinho até o reparo. Mas não é coisa que vai garantir que vai recuperar, porque tem não é isso. Agora, eu mudar o óleo, a viscosidade, a norma do óleo, porque o carro já está mais rodado, eu só prejudico o motor, eu não ajudo ele. Perfeito. Olha, então, está dado o conselho. E a recomendação maior, cada caso é um caso. Procure o seu mecânico e veja, cada caso é um caso, qual é a situação, o que ele vai recomendar para você fazer, para tomar o melhor caminho durante essa situação que o motor tiver. Agora, vamos falar em relação ao sistema de arrefecimento. Vamos voltar para falar aquilo que a gente falou desde o início. Ainda existe alguém que acredita que veículos podem andar sem aditivo. O que pode acontecer com um carro que está sem aditivo, Rafael? Ainda existe, mas por muitas das vezes é falta de informação, de conhecimento e de informação. E por essa falta de informação e conhecimento, a não utilização do líquido de arrefecimento ou a não substituição no tempo e período correto pode gerar danos irreversíveis ao motor. Olha, irreversível, viu? Não é exagero não, viu? Irreversível. Por que irreversível, Rafael? Como a gente estava falando no início, um veículo que rodou sem óleo ou com óleo errado, danificou o motor, ele tem um reparo. Vai lá na retífica e recupera. Mas se por um acaso não usou o aditivo, cavitou, corroeu, comeu, né? Ali as partes metálicas do motor, possa até que não tenha mais reparo, não tem mais solução. Aí tem que substituir, em alguns casos, até o motor completo. Agora vamos saber por que o motor completo. Veja só, Rafael, eu lembro, você que também é do mundo automotivo mais antigo, você lembra do motor que era bloco de ferro fundido, cabeçote de ferro fundido. Isso. Aí apareceu aquele Corcelzinho, o primeiro carro, salvo erro, que o motor com bloco de alumínio foi o Corcel. Depois o Gol AP, aí veio o bloco de alumínio. E nessa época, você dava aquele superaquecimento no motor e só fazia trocar a junta do cabeçote. Depois precisou passar na plana. O que acontece? Você já viu? Vai ter que facear o cabeçote. Vou mandar o cabeçote para a retífica. Quando o cabeçote vai para a retífica, acontece o quê? No caso dos carros, até do moderno, né? Se o cabeçote empenou, vai para a retífica, vai ser retirado o material. Então eu deixo o cabeçote mais baixo, com menos material. Bem assim com o bloco. O bloco de alumínio, ele sofre a mesma deformação que não sofria os blocos de ferro, né? Você que está se perguntando, mas eu tinha um motorzinho Fire que uma vez queimou a junta do cabeçote e quando foi para a retífica só foi o bloco, só foi o cabeçote, não ia mais o bloco e o cabeçote. Isso. Agora que eu comprei um Corolla, só porque o pessoal está pensando que eu tenho mais dinheiro, que eu tenho um Corolla, quando o Corolla queimou a junta do cabeçote, agora estão me dizendo que vai ter que levar o bloco para a retífica também. Por que Rafael? Como é de alumínio, ele sofre a mesma deformação que o cabeçote. É o que acontece. Está empenado. Vai empenar a face ali onde ele une cabeçote e motor, vai para a retífica, é feito o mesmo trabalho que é feito no cabeçote, vai ser tirado o material, vai deixar todo lisinho com a mesma medida. Aí o que acontece? Hoje, com o avanço, os carros trabalham com a taxa de compressão muito alta, a folga muito pouca. Se eu tiro o material... Aí agora vai ficar menor ainda. Menor ainda. Taxa de compressão muito pouca, muito baixa. Você vê que o motor é moderno e muito potente. Isso aí todo mundo gosta. É muito bom. O motor é muito potente e muito econômico. Bom também, né, Rafael? Por consequência, eu ganho motor mais potente, mais econômico, mais eficiente, mas tem um preço. Eu tenho que manter esse veículo com as manutenções e revisões perfeito. E lembrando, não é só revisão, a gente tem manutenções.
Aí você diz agora, duas coisas rapidinho. Tem um tal de polia variável. Isso. Para ela ser variável, ela depende de quê? Do óleo. Se você botar um óleo mais grosso, vai conseguir variar? Não consegue. Ou mais fino, né? Ou mais fino também. Mais Se você alterar ali o projeto, entendeu porque que o projeto tem que ficar tudo certinho? Só rapidinho, eu peguei um caso de um Uno, 2014, até velho, né? Que deu falha. O carro pegava uma viagem para Salvador, chegava no caminho, o carro enguiçava. Já tinham trocado praticamente tudo, na parte eletrônica, vela, cabo, tudo, e não resolvia. No meio do caminho, daqui para Salvador, o carro enguiçava. E foi simplesmente o óleo do motor. O óleo estava... Como tem o comando variável, o veículo ele é equipado com um certo tipo de óleo e modificaram, botaram um óleo diferente. Ele não conseguia segurar o óleo dentro da polia e não variava. Agora veja só, a polia variável, a polia, o óleo, o motor com a taxa de compressão menor ou maior, para você ter essa potência com motor pequeno, para você ter economia com motor pequeno, existe um tal de um cérebro eletrônico. Isso. Que é o chamado de central. Central. Se você alterar aquilo que nem a gente fazia, que passava cabeçote na plana uma vez, duas vezes, três vezes, e o radiador estava furado. Olha, o carro está pingando pelo radiador, o cara queimava a junta do cabeçote uma vez. Aí ia lá, consertava, retificava tudinho e dizia, o problema, quem furou, quem queimou a junta do cabeçote foi porque está vazando pelo radiador. Ele disse, mas esse vazamento está pouquinho, eu troco no próximo mês. Aí depois acontecia de queimar de novo a junta do cabeçote. Ele disse, agora não se preocupe, que é só pagar o cartão que eu gastei agora, que eu boto o radiador novo e volto aqui para fazer tudo. Aí durante esse período você emprestou o carro àquele seu amigo que não sabia que estava vazando água. Aí baixou de novo, queimou novamente, mais uma vez passar na retífica. Funciona nos motores de hoje isso? Não funciona. Não funciona. Então, estudando, ver se conseguem aí, mas até o momento, não. O que é que estão estudando? Estão tentando fazer uma junta mais grossa? Isso. O que é que está acontecendo? Cara, retíficas, então, né, eles vão mudando, vão estudando, ver se compensa essa retirada de material com a junta mais grossa. Lembra que a gente falou no começo que não vai voltar ao normal nunca mais? Não volta ao normal. É como se você tivesse o cérebro eletrônico, a central eletrônica não vai entender o que está acontecendo. Isso. Você lembra que você tinha um carro com correia dentada que uma vez quebrou e você tomou aquele prejuízo, aí você colocou aquele negócio na cabeça. Perguntava para o seu mecânico direto, cara, e a correia desse carro, como é que está? Daí o seu mecânico disse, agora não tem mais correia, agora é corrente de comando. Não é assim, Rafael? Isso. Aí você disse, e corrente de comando? Como é que é a manutenção? Corrente de comando dura muito tempo. Só que lembrando que a corrente de comando não tem manutenção de troca de corrente, mas precisa mais ainda do óleo correto. Aí você usa ele sem destacar aquele óleo correto, você tem aquele sonzinho um pouco agressivo no carro, você liga o som, você não escuta que a corrente de comando mudou de som, o carro está com um barulho estranho. Quando você para na garagem, você não deixa ele na lenta um pouquinho e percebe, cara, esse carro está com um barulho um pouco diferente. O que está acontecendo? O desgaste da corrente de comando é um negócio muito custo-benefício muito bom, desde que ele esteja com óleo no nível e com a especificação correta. E se você não tiver com óleo no nível, se você fizer óleo no nível e a especificação correta, o óleo correto, você precisa respeitar o período de tempo e de quilometragem. Ele não precisou nem eu fazer a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte, seria quilometragem e tempo é igual para qualquer um? Não. Cada fabricante ele tem as suas recomendações. E cada modelo também tem suas recomendações, suas especificações. Então, além da polia variável, o que é a polia variável, senhores? É aquela polia, para você ter um motor muito potente, ela tem que variar o ponto. O ponto de marcha lenta é um, o ponto na hora que você pisa para fazer a ultrapassagem é outro. É assim, Rafael? Me corrija que eu não estou. De acordo com a necessidade do condutor, se eu preciso mais de torque, mais de força, a central, através de alguns sensores lá, identifica e atua através de atuadores, enchendo essa polia de óleo ou tirando o óleo dela e vai mudando o tempo de ignição, fazendo com que o carro ganhe mais potência ou diminua
potência. Quando aquele carro dá aquela grilada, aquele cracracrá, quando ele está passando num quebra-mola, alguma coisa assim, alguma pisada diferente, já foi um erro de cálculo da central? O que foi isso? Por que faz aquele barulho? Ali, geralmente, está voltado, né? Está ligado ao combustível. Ali a gente já entende que o combustível explodiu antes do momento correto. Isso. E o pistão desceu batendo no cilindro, nas camisas, batendo lá. nas camisas. E faz aquele estalo. Porém, tem que ser analisado o que é que está causando essa batida de pino, esse grilado. Que em alguns momentos pode não ser o combustível, e sim uma falha de lubrificação ou alguma falha mecânica. Ou elétrica, né? Olha, e o que a gente está querendo falar com isso? Os motores modernos são cálculos muito bem fechados. Isso. Se você mexeu lá no cabeçote para fazer retífica, porque queimou a junta do cabeçote, porque você deu um superaquecimento, além da retífica do bloco, tem que ser do cabeçote, do cabeçote e do bloco, rebaixou, nunca essas contas vai bater 100% mais para a central. Não é assim? E aí o que vai acontecer? Não vai voltar ao normal. Não tem como voltar ao normal mais esse carro de jeito nenhum. Além da polia variável, tem umas válvulas também que mexe lá com um negócio que dá essa informação. Como é que funciona lá para a central receber essas informações? A gente tem atuadores, né? E tem os sensores, que a gente chama de sensor de fase. O sensor de fase ele só vai confirmar para a central se a válvula fez a função dela. Abriu para permitir o óleo encher a polia e avançar. Se ela mandar essa informação e o sensor não confirmar, ela vai identificar a falha, que pode ser desde a lubrificação até a parte mecânica, né? Aí você diz o seguinte, e o carro está funcionando, eu não percebo muita diferença depois que fez cabeçote, depois que fez retífica de cabeçote, mas a luz do painel está acendendo. Tem luz lá no painel. Por que ela acende? Sem inúmeras coisas, né? Sem inúmeros fatores. Para isso, chegou a esse ponto, não insista. Procure um profissional, um dos colegas reparadores, e vão analisar a causa e resolver. Aí você diz o seguinte, cara, por que nós pagamos logo no pior? Vamos começar do começo agora, para você evitar que isso venha acontecer. Nós já falamos na pior situação. Chegou ao momento de extremo, o carro ferveu, queimou a junta do cabeçote, você parou na estrada, você precisou de guincho, você precisou ficar na retífica, o carro foi para a oficina, aí o seu mecânico diz depois, por que não está pronto, Rafael? Meu carro não está pronto por quê? Aí Rafael disse, o que aconteceu? Mandei para a retífica. Estou dependendo da retífica. Isso. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Aí depois, Rafael, o material já chegou da retífica, e por que não está montando o carro hoje? Porque, pode ser que a junta veio errada. Então, já aconteceu um caso recente, que eu peguei um veículo, que precisou ir para a retífica, chegou da retífica, o cabeçote não prestou, não deu medida lá, né? Já tinham sido tirados vários materiais e não tinha mais como utilizar. Aí atrasou. O cliente pediu o cabeçote, chegou o cabeçote. Precisou dos parafusos do cabeçote. Não chegou, ele pediu de novo. Veio parafusos usados. Eu não monto, ele não tem como botar o mesmo parafuso, eu não tenho como montar. Se a gente pediu, é porque a gente tem a responsabilidade de utilizar da melhor maneira e fazer o serviço com segurança e confiança. Pediu para o parafuso novamente, chegou os parafusos novinhos, botei no lugar, o carro funcionou perfeito, está rodando despreocupado. Tanto o cliente como o reparador. Cabeçote zero. Cabeçote zero. Ficou baratinho o negócio. Aí agora você lhe pergunta, vamos botar um parênteses aqui nessa conversa, rapidinho, com relação ao parafuso do cabeçote. Parafuso de cabeçote, a gente tinha aquela cultura dos reparadores até mais antigos, tira o cabeçote, bota os mesmos parafusos, né? Hoje já não tem mais parafusos que podem ser reutilizados. Antigamente tinha torques de aperto, né? Apertava um certo torque e bom. Hoje não. Hoje tem torques de aperto e torques angular de aperto. Todo parafuso que é torque angular se substitui. Removeu,
parafuso novo. Então não tem como. Aí você, às vezes, fica complicado. A gente está falando isso aqui para você de uma forma geral. Não discuta com o seu mecânico quando ele disser: eu não monto cabeçote com os parafusos antigos. E o outro agravante é: se eu monto um cabeçote, um motor, dentro das especificações, com material de qualidade, respeitando tudo direitinho, se der um problema, eu estou coberto pela garantia. Se eu monto tudo e não troco um parafuso, eu não tenho garantia. O fornecedor das peças não me dá garantia. Aí, e ainda fica aquela confusão. O problema foi do mecânico, o problema foi da retífica, o problema foi da peça, é a junta que não é de qualidade e assim por diante. Eu tive numa palestra recente, que Rafael inclusive estava acompanhando, que ele dizendo o seguinte: a junta do cabeçote é um fusível. É um fusível. E às vezes você fica perguntando o seguinte: o carro queima a junta do cabeçote, a princípio, para o motor parar. Isso mesmo. Quando ele avisa eletronicamente, quando ele perde pedal, quando ele começa a acender luz lá no painel e tudo, e você não para, chega um momento de você aquecer, ele faz barulho, aí você para, aí queima a junta do cabeçote, o carro não anda mais. Porque se você deixasse, ele ia derreter o motor até o final. Fusível não se tem garantia. Não tem. Se ele partiu, é que tem uma causa. Às vezes você faz um serviço de cabeçote e olha outra coisa bem interessante. Minha nação de reparadores se atenta para isso. O carro queimou a junta do cabeçote, o carro sofreu um superaquecimento. Você sabe fazer o serviço, você sabe desmontar, você diz que só monta com parafuso novo, está certíssimo. Você exige peças e retífica de qualidade, está certíssimo. Mas o principal problema aí, Rafael, é saber quem queimou a junta. É a causa. A queima da junta foi a consequência. Então, a gente tem que achar a causa. Quem foi que causou ela queimar? E às vezes o que acontece? Você gastou aquele dinheiro para consertar e deixou o carro sair. Não investigou, não achou a causa e vai voltar com o mesmo problema. Eu peguei uma caminhonete uma vez, eu já estava perto da minha época de ir para a reserva de mecânico. Mas eu peguei esse serviço porque já tinha sido feito o motor 2 vezes e o motor aquecia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei, eu faço se você não tiver tempo de deixar o carro comigo, à vontade, para me depois testar e descobrir porque é que esse motor dá problema depois. E eu fui investigar o motivo da causa. Você acredita, Rafael, que eu andei com esse carro quase um mês para ele dizer para mim quem era que causava, aonde era que estava a perca de líquido de arrefecimento que aos pouquinhos causava ele aquecer novamente. Então esse é a questão. Se você não tem certeza, né, Rafael? Se você não descobriu ainda... Não libera o veículo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Quando a gente voltar do intervalo, primeiro deixa eu agradecer aqui a meus apoiadores. São pessoas, marcas que a gente garante aqui, que inclusive é bom que isso não aconteça. Mas se já acontecer com você e o carro for um carro importado, você não deixe de consultar Ceará Autopeças em Aracaju, lá na Mariana de São Meirão. Ele fica bem próximo à linha do trem e ele tem tudo para importado, tanto leve como os semi-pesados, que é tanto os automóveis como também as picape. Eu digo para você, não deixe queimar a junta do cabeçote, não deixe precisar tirar o cabeçote. Bomba d'água tem vida útil. Não é assim, Rafael? Tem vida útil. Se você mandar trocar a correia dentada, a gente falou de carro com corrente de comando e falou de carro com correia dentada. Vamos falar de carro com correia dentada agora. Se o cara vai trocar a correia dentada, leva para você às vezes já o kitzinho comprado, correia, tensionador. Aí você olha lá e pergunta para o cara, está com quantos mil? 120 mil. Aí o carro é meu. Aí você pergunta, está com quantos mil? Está com 120 mil. Aí você me pergunta depois, o que mais você pode perguntar com relação à bomba d'água? Pronto, vamos lá. Se o cliente está chegando para mim com um kit comprado e quer que eu substitua esse kit, tem 2 motivos. Ou o veículo já atingiu a quilometragem de troca, ou ele atingiu o tempo de troca. De qualquer dos 2 motivo, eu substituo a correia e todos os componentes que ela toca. E o principal é a bomba d'água.
Aí você pensa que a bomba d'água vai durar a mesma coisa? Não tem como durar. Então, senhores, olha, a gente falou sobre todos os motivos, sobre o pior, quando o pior acontece. A gente vai fazer o seguinte, quando a gente voltar do intervalo, assim que eu agradecer também a CW Direção Hidráulicas, a Netinho Veículo, a Osbate e as baterias Ímolas, a Texaga Distribuidora, que não só vende produto, a gente vende e dá assistência. Não é, meu amigo Rashid? Ontem eu visitei Rashid Car. Centro Automotivo Rubens Rosa e Transportadora Sumineira. A gente vai voltar do intervalo dizendo aos senhores como evitar que esse problema aconteça com vocês. A gente volta do intervalo e vai dizer o seguinte: esqueça aquele pesadelo que a gente estava falando ali, de queimou a junta do cabeçote, retífica, oficina, junta errada, parafuso novo e o carro não volta ao normal mais. E a gente vai conversar sobre prevenção sobre isso. É rapidão, não sai daí. A gente vai no intervalo e volta já. A Hora do Carro. Tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chagas. Daqui a pouquinho a gente volta. Sua 87. Não demora Nossa nada. programação tem o apoio cultural Ceará Autopeças, com mais de 11 anos no mercado, sendo sempre referência. Quando o assunto são peças para picapes e vans a diesel, Ceará Autopeças. E atenção, Ceará Autopeças é especialista na linha gasolina importadas, EFA, Chery, Kia e Hyundai. Aceitamos todos os cartões. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Ceará Autopeças. Rua Mariano Salmeron, 154. Contato WhatsApp 998 96 0183 e 3214 7813. É só a melhor. Sua 87. 13h25. Passe em Netinho Veículos. São carros novos e usados de diversas marcas e modelos e de boa procedência, com financiamentos de até 60 vezes, com as melhores taxas do mercado. Em Netinho Veículos você troca, vende, compra ou financia seu carro novo ou usado. Netinho Veículos, na Avenida Manuel Francisco Teles. Fone WhatsApp 99921-4897. Acesse www.netinhoveículos.com.br e conheça nossas novidades. A Transportadora Sumineira, prezando pela segurança de clientes e motoristas, vem seguindo todas as orientações para evitar contágios nesta pandemia. Entregas e coletas nas principais rotas do Brasil, no máximo em 4 dias. Sergipe, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. Filiais em Lagarto, Sergipe, fones 79 36 31 19 49 ou 36 31 15 41. Ouro Fino, Minas Gerais, fone 35 34 41 62 26. E em São Paulo, no Terminal de Cargas Fernão Dias, fone 11 22 91 48 92. O tempo todo. Sua 87. O tempo todo. Perfeita. Brasil! Vai, Brasil! Vamos lá, seleção! Faz do meu coração um hexacampeão! Brasil! Brasil! No peito, na raça, no grito de gol. É muita emoção, vamos lá, Brasil, ser hexacampeão. A gente tá na torcida com você, pelo Hexa do Brasil. Brasil! Rádio Sua 87 FM, a camisa 10 do seu rádio. O Natal Já tá chegando. Vibe de Natal. Sua 87. Natal 2022. Faz parte. Fundamental no meu dia a dia. Sua 87 FM. Você precisa de uma conexão de internet que atenda suas necessidades de verdade? Então vem pra Illuminet, o provedor que investe em benefícios pra você. No plano de 700 mega, você terá acesso ilimitado ao HBO Max, a plataforma de séries e filmes queridinha do momento.
Além disso, Clube de Descontos e mais de 94 canais no Logplay. Por apenas R$ 120 mensais, você garante conexão de ultra velocidade para a família toda. Assine já! Fale conosco! 79-3045-4949. O melhor preço e o maior prazo pra pagar. Na Osbate Bateria cê vai encontrar. E de pai pra filho a Osbate vai continuar. Sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. O melhor preço e o maior prazo pra pagar. Na Osbate Bateria cê vai encontrar. E de pai pra filho a Osbate vai continuar. Sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. Osbate Baterias, em Itabaiana, na BR-235. Telefone 99969-3925 ou 9974-8452. Tá todo mundo aqui! Oi, gente, aqui é a Marília Mendonça. Tem sempre uma dela, tocando na melhor programação do seu rádio. Marília Mendonça. Amo ela. A sua 87 também. Sabe onde encontra os presentes que ninguém resiste? Estão aqui na A Ideal Calçados. Aqui você encontra o presente perfeito para emocionar a quem você ama. De conforto, presentes e calçados, nossa equipe entende. Com uma grande variedade de calçados, você pode ficar à vontade para escolher em uma ampla loja confortável e com atendimento personalizado. A Ideal Calçados, Rua São Paulo 126, vizinho à Caixa Econômica. E atenção, não fechamos para almoço. Aceitamos todos os cartões, além do crediário próprio. Calçados e acessórios das melhores marcas. Siga nosso Instagram, @aidealcalçado. Você já ouviu falar na sopa de Santa Dulce? Isso mesmo, a sopa de Santa Dulce. Os missionários e protetores de Santa Dulce, em parceria com o Rotary Itabaiana Nova Geração, oferece sopa a dezenas de famílias, todas as quartas-feiras em nossa cidade. E você pode fazer parte dessa corrente. Você pode ajudar. Entre em contato agora. 79-99984-1500 ou 999740868 ou ainda pelo 999620008. Passe agora mesmo uma mensagem. Eu quero ajudar. O importante é fazer a caridade e não falar em caridade. Santa Dulce dos Pobres, missionários e protetores de Santa Dulce, Itabaiana, a cidade do milagre. Fica. Fico fácil. Sua 87. A Hora do Carro. Tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chagas. Estamos de volta, quarto bloco, já é o finalzinho do programa Hora do Carro. O tempo passa muito rápido aqui na sua 87 FM. Quero dizer para você que nos acompanha pelas redes sociais, como a Gabi Lorenzo, o Jaedson Melo, Arnaldo Barreto, Maria do Carmo, a Gabi Nascimento, Tamires Silva, Emília Vitória, Edmilson Almeida, Is Menezes, Cristiane Santana, Jackson lá de Simão Dias, da oficina Toque Toque. Estou precisando fazer uma visita a você, viu, Jackson? Lá em Simão Dias, ao veterano Marcos Eletricista, Ivânio Melo, ao pessoal que nos acompanha, que não falou nada, que não deu nenhum oi, que você está nos acompanhando. Nós somos muito gratos pela sua audiência, pela companhia de vocês, e digo para vocês que nos acompanhem, porque tenho certeza que nós somos uma boa companhia, assim como vocês também são uma excelente companhia. Então, senhores, a gente falou do problema que você pode ter se você tiver um problema real de superaquecimento, se você chegar lá no extremo, né? Precisou tirar o cabeçote, precisou fazer motor, precisou ir para a retífica. Mas eu quero, Rafael, dizer como é que evita que isso aconteça. Como é que começa a evitar, como é que faz para evitar que isso aconteça? Para evitar que aconteça, a gente tem que começar com os planos de manutenção e revisão. Manteve no tempo correto, de tempo e quilometragem. Produto dentro da especificação, aí é só alegria, né? Pode completar com água? Não. Baixou o mesmo produto,
né, o líquido de arrefecimento, o aditivo, que todo mundo conhece, ou água desmineralizada. Água desmineralizada. Eu ia perguntar se pode botar água mineral. Água desmineralizada. Aí é aquela questão, e o nome já está dizendo, desmineralizada. Se eu boto mineral, eu estou botando que não pode ter. Todos os minérios que tem na água potável, a água que nos alimenta, que nos dá muito bem para o nosso organismo, no metal, ele vai fazer bem? Não. Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Então tem que tirar todos os minérios e colocar uma água desmineralizada com um aditivo de qualidade, que isso aí a Texagas tem para lhe falar, para lhe dizer, é o nosso foco hoje, é a nossa especialização, arrefecimento. Mas vamos lá. Uma coisa que, fugindo um pouquinho de curiosidade, eu não tenho aquele hábito que já foi praticado há muito tempo. Saio de casa com o carro, paro no posto para conferir se a água está no nível. Pode ser feito assim? Conferir pode. Conferir. Caso precise substituir ou completar, é bom que seja por um profissional. Se tiver um certo conhecimento que quer fazer, espera ali ter segurança de abrir o reservatório. Pronto. Né, para evitar acidente. É esse o ponto o ponto específico de você conferir o carro depois que você funciona 10 minutos. Isso. O ideal é que seja antes do primeiro funcionamento do dia. Você verifica todos os líquidos, né? O principal, óleo motor, líquido de arrefecimento, né? Freio, que é sua segurança, e o limpador de para-brisa. Verifique ali e pode sair. Olha, agora com relação a você olhar para você ir lá no posto, nada contra, os frentistas têm um trabalho importantíssimo na vida dos donos de carro, que não é só colocar gasolina, eles lhe dão assistência, certo? Mas só que os veículos não aceitam mais você tirar a tampa do reservatório com carro quente. Isso. Quantos minutos, no mínimo, parado para poder mexer lá? É relativo, aí não tem como a gente dizer 5, 10, 30, não tem como, aí vai depender de cada projeto. Carro aquecido, se você sabe, está escrito lá, não mexa com ele quente, somente frio. Isso mesmo. Então, começa por aí. A gente que tem a vivência, Rafael, no mundo, 30 anos na frente da oficina, 30 anos vendo coisas acontecer o tempo inteiro, já tem algumas histórias e algumas experiências que pode contar. Quando a gente tem um carro que está, às vezes até com 0, 1.000, 5.000, 15.000 quilômetros de rodado, que o líquido de arrefecimento, se não acontecer nenhum acidente dele baixar, o primeiro líquido dura acima de 60.000, não é assim? Dependendo do projeto, sim. Depende do projeto. É bem bolado, porque tem projetos, tem montadoras, para a gente não fazer uma propaganda aqui, nem queimar a outra. Isso. Que eu já peguei carro com 120.000 quilômetros e estava bom. Isso. E já peguei carro com 60.000 também, original, e não estava bom. Já peguei carro com 30. Eu só vou dar um pequeno detalhe. Você fique mais preocupado quando o carro é nacional. Isso. O importado, geralmente, o líquido de arrefecimento vem melhor. É tanto que o prazo da troca é a cada 5 anos, né? Isso. Independente de quilometragem. E dura, viu? Dura 5 anos. Eu já peguei projeto com 5 anos e o líquido bom. Isso. E já peguei carro com 60.000 quilômetros com líquido estragado. Isso. Então é o seguinte, mas o que a gente vai falar para você? Procura seu mecânico e pede para ele testar. Pede para ele, tem N maneiras de testar o líquido de arrefecimento. A primeira coisa que você vai ver é que a aparência dele, até pela aparência você sabe, não é, Rafael? Sabe. Já dá para identificar alguns possíveis contaminantes, né? Pela aparência dá para ver. E às vezes a aparência engana, que se tiver um bom corante lá, ele pode enganar. Precisa de aparelho também para ver. Então, por causa disso, você precisa saber. Mas como eu estava falando da experiência, o carro está com 15.000 quilômetros, 20.000 quilômetros. Assim que você tem um carro bom lá que sofreu um pequeno acidentezinho e furou o radiador. Bateu num cachorro, quebrou para-choque e radiador. Um sinistrozinho simples. Isso. Qual é um cuidado que a pessoa tem que ter quando for recuperar esse carro? Primeiro ponto, procurar uma oficina de confiança. Fez o serviço, ter a certeza de que aqueles produtos utilizados
foi de qualidade. Que às vezes você confia, tem na sua mente que foi substituído, está tranquilo e às vezes não está na proporção correta, na especificação correta e provavelmente vai ter um prejuízo mais grande, né? O prejuízo vai acontecer lá na frente. Você vai lá, fez o serviço do carro, trocou o para-choque, botou um para-choque original, colocou um radiador original, mas não colocou o aditivo de volta. E muitos até que nem botam, né? Não colocou nada. Pior, às vezes o cara usa uma água tão inadequada que não é nem uma água potável como essa, quem está bebendo. Isso. Uma água de poço. Com sódio muito alto, com os minérios muito pesados. E aí, meu amigo, acelera bastante a estragar o sistema e você ser uma vítima dessa, de cabeçote saturado. Não é assim? Isso mesmo. Então, aí você diz o seguinte, e com relação a detalhes que as pessoas não estão se atentando bem, porque tem veículos hoje com 2 válvulas termostáticas. Isso. Fala um pouco sobre isso aí, Rafael. O que acontece muito, projeto foi elaborado para atender aquela norma ali, direitinho, a montadora, o fabricante estudou a necessidade das 2 válvulas, é porque precisa das 2 válvulas. É tanto que a gente vai ver lá, nós somos reparadores, as 2 válvulas são temperaturas diferentes. Então, temperatura de cabeçote é diferente da temperatura do bloco. Se eu removo uma dessa, eu atrapalho todo o sistema. Ou se eu não utilizo o líquido correto, não vai funcionar correto. Não vai funcionar correto. Não custa nada a gente lembrar novamente que carro frio não significa carro bom. Carro frio acontece o que com o sistema? Consumo alto e desgaste de peças acelerado. Motor mesmo. O motor que é para durar 500 mil quilômetros, se ele trabalha com a temperatura baixa... Diminui a vida útil do motor. Temperatura ideal. E aí, temperatura ideal é quente. Por causa disso que precisa do aditivo. Qual é a média de temperatura de um motor moderno hoje trabalhar? Entre 95 a 105 graus. 95 a 105. Olha que detalhe interessante aí agora. Se você tiver entre 95 a 105 graus, é normal. Normal. A água ferve com quantos graus? Água normal. Água potável. Aí eu não... Se tiver no nível do mar, a gente pega de surpresa aqui o convidado. Às vezes eu venho falar de carro aqui, a gente entra em química. Mas vamos lá. A água, você sabe, é fácil acompanhar que se tiver a nível do mar, uma água normal, com 100 graus, ela entra em estado de fervura, evolução. Lembrando, uma água no fogo, a gente vai botar a ferver, ela vai ferver na média mesmo dos seus de 100 a 120 graus, né? Não, é 100 graus. Se tiver no nível do mar, bom, aí vai depender um pouco da altitude do local. Se tiver, pode passar de 100, mas a 120 não vai não, é muita diferença. Me desculpe o professor se me puxar a orelha depois dizer. Mas é o seguinte, a água ferve aproximadamente 100 graus. Como é que essa água vai manter lá no sistema com 100 graus? 100 graus. Sem líquido de arrefecimento. Sem um líquido, que é por causa disso que entra o aditivo. É aí onde entra... Controlar essa temperatura. Para controlar essa temperatura. Olha, não é amedrontando ninguém. É dizendo... Só mais um detalhe da água fervendo. Quando você coloca... Ele falou em botar uma água para ferver, para fazer o café. Presta atenção você quando tiver com a água fervendo. Quando a panela de água está lá no fogo, Rafael, antes dela ferver, ela cria aquelas bolinhas lá embaixo. Isso. E aquelas bolinhas sobe e estoura. É aquilo que está acontecendo dentro do sistema de arrefecimento do seu carro sem o aditivo, antes dela ferver. E foi aquilo que eu falei mais um pouquinho antes, né? Que é a cavitação. Que é essas bolinhas explodindo que ela começa a cavitar o cabeçote e as pastas metálicas do motor. Água mole e pedra dura. Vai batendo até que ela vai furar. Vai furar a camisa, vai furar o cabeçote, vai corroer tudo. Isso. A bomba d'água, que era para trabalhar com a temperatura baixa, é para ela poder bombear a água, para circular todas as partes do motor, atravessar, vencer a válvula termostática na hora certa, vencer as partes apertadas do sistema, ela vai ter um trabalho muito maior. E aí você vai botar a culpa de bomba d'água. Eu estou estudando aqui um programa para a gente falar um programa inteiro de bomba d'água. É bom.
É bom porque tem muito problema de bomba, muita bomba d'água com ruim mesmo no mercado, mas tem muito problema de bomba d'água que a gente precisa rever o nosso diagnóstico para ter certeza se o problema foi causado pela bomba d'água. 95% dos meus casos de correia partida hoje é causado por quebra da bomba d'água e por falta, que é a causa. A bomba d'água foi só a consequência. A causa dela travar e quebrar a correia foi a falta de manutenção do sistema de arrefecimento. Fechando o sistema de arrefecimento agora, só para a gente fazer uma pequena revisão aqui, Rafael, dizer pelo menos onde ele está, como é que ele está trabalhando mais, para você dar preferência, Rafael, quando você precisar de uma manutenção. Senhores, nós falamos da importância da troca de óleo. Rafael falou da correia aí. Tem uma correia banhada a óleo. Isso. Que foi feita para 2000. Nós nem entramos nesse assunto. Ó. Tem um motor 3 cilindros aí, que é com correia banhada a óleo, que era para durar 240 mil quilômetros. E dura se tiver com o óleo correto. Isso. Que está quebrando bem rapidinho essa correia. Desmanchando a correia entope as válvulas, entope as veias de óleo. Isso mesmo. Tanto esse como outros motores também com a tecnologia mais avançada, como multi-air, que também depende 100% do óleo correto. E tem muitas coisas que a gente, se for parar para falar... Se a gente começar a destrinchar isso, vai muito longe. Mas a gente resume o programa de hoje dizendo: troca de óleo na data correta. Data correta, tempo correto, especificação correta. O óleo correto do carro. Jamais completar com água potável. Com água potável, nem água da torneira, nem água de poço, nem água de tanque, né? Pior água de poço. Senhores, se você estiver na estrada e furou uma mangueira, derramou a água, você pode colocar a água que tiver para você chegar no destino. Isso, aí é uma emergência, em questão de emergência. Mas assim que você chegar, não deixe essa água lá não, porque vai ficar bem mais caro mesmo. Então nós falamos sobre isso. Rafael, importantíssimo você dizer sobre aquele filtro de partícula, o catalisador dos carros a diesel que vive dentro da cidade, que não aquece, como é que funciona para a pessoa ter uma vida útil maior e não ter problema de funcionamento. Pronto. A gente já entende que quem utiliza carro a diesel é quem usa bem, que usa bastante carro diesel. Então, quem usava o carro diesel hoje era mais para longas viagens, né? Transporte e tudo mais. Então, o carro a diesel em si ele não foi pensado para o uso urbano, foi adaptado para o uso urbano. Então, para quem não utiliza o carro a diesel com frequência, é o maior vilão para esse carro, principalmente para o sistema de recirculação de gases que a gente abordou aqui. Então, não deixe muito tempo parado. Rode pelo menos uma vez por semana, rode uns 100 quilômetros aí por mês, né? Para poder aquecer, ele está no regime de funcionamento, conseguir fazer regeneração, limpeza de alguns filtros, que o maior vilão de carro diesel é a umidade e ficar parado. Então, ele nem pode, o combustível para atender normas de antipoluição é um combustível mais natural e automaticamente ele estraga mais rápido. Mais rápido. Para a regeneração que ele está falando, o filtro de partícula ele é regenerado automaticamente quando tem... Pela própria central. Ele tem algumas estratégias, né, comandadas pelo CEDO, que é a central, para fazer automático. Quando ele não consegue, ele vai avisar. Certo. Vai avisar. Ele avisa, se não respeitarem esse aviso, ele vai chegar a limitar o giro do motor e é só na assistência. Manda o carro de uma forma de emergência para a oficina e aí só o seu mecânico vai fazer. Como é que você pode evitar fazendo isso? Isso aí, muitos problemas de carro a diesel. Porque a gente está aqui para amedrontar, entre aspas, e para dizer como você evitar. Usa esse carro a diesel, como o Rafael falou, foi feito para andar. Você pega esse carro pelo menos uma vez por mês e faz uma viagem de no mínimo 100 km. E se ele não esquentar, ele vai ter sérios problemas de filtro de antipoluição. Filtro de antipoluição, estou falando do catalisador, estou falando do filtro DPF. Filtro DPF, a válvula EGR, né? Válvula EGR. Essa questão aí, ele precisa de movimentação, precisa ser aquecido, porque senão ele vai dar problema mesmo.
entendido a questão do carro a diesel que a gente falou, que a gente prometeu que ia dizer a você como você evitar problema de manutenção antes da hora. Uma das maneiras de evitar é usando o carro em percursos mais longos do que um carro que vai ficar rodando só dentro da cidade, fazendo uma entrega, só rodando em percurso curto. Usa esse carro pelo menos uma vez por mês na estrada, viagem acima de pelo menos 100 km, não é assim? Isso mesmo. Aí a gente falou sobre a questão do sistema de arrefecimento, jamais usar água potável, trocar o líquido no período correto. Isso. Às vezes, Rafael, a pessoa pode pensar que a gente está exagerando, mas tem países que têm um inverno rigoroso e o verão também rigoroso, que a gente precisa trocar o líquido de arrefecimento de acordo com a estação. Tanto no verão é um líquido de arrefecimento, quando chega no inverno já é outro. E as pessoas aqui no Brasil, que é um país abençoado por Deus, um país tropical que a gente não sabe quando é verão, quando é inverno, quando é nada, está tudo na mesma, praticamente igual. Às vezes as pessoas pensam que o líquido de arrefecimento é eterno. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Mas eu quero que você explique agora por que o carro não fica bom mais. Precisou fazer cabeçote? Veículo moderno, quase todos que tem bloco de alumínio, quase todos que tem polia variável, que tem válvulas, que tem sensor de fase, que é a comunicação do eixo de cima com o eixo de baixo e assim por diante, e vai essa informação para a central. Por que não fica bom? O que acontece para esse carro não ficar bom, Rafael? Pronto. Como a gente falou um pouquinho mais cedo, quando eu faço retífica de cabeçote, retífica de motor, eu tiro o material. Então eu deixo eles menores. Quando eles são menores, quando eu uni um com o outro, eles ficam muito próximos. Eu mexo, né? Eu altero ali o sincronismo do motor. E como eu altero o sincronismo do motor, eu endoido o cérebro, que é a central. Por quê? Porque ele precisa de valores de sensor de fase, precisa do atuador para atuar nessas polias variáveis. E como eu tenho o sincronismo deficiente, eu não tenho uma boa leitura. Então eu começo a corrigir, não tenho resposta e acabo tendo um mau funcionamento do veículo. Esse mau funcionamento pode ser excesso de consumo, pode ser temperatura instável. Aquelas luzinhas que ficam acendendo no painel lá, e assim por diante. Então, a ideia é que você evite que isso aconteça. Rafael, satisfeitíssimo, obrigado pela presença. Quero dizer para você que está na hora de você, pelo menos, dizer o seguinte: Rafael é especialista em funcionamento, tanto flex como diesel. Isso. Estamos, como eu já falei, em Frito Shop Peixoto, no loteamento Le Corbusier, é fácil encontrar. Estamos aprendendo todo dia, a gente aprende um negocinho a mais, né? Um pouquinho a mais. Estamos de porta aberta para qualquer um, tirar uma dúvida ou bater um papo. Estou com um problema, pode ir lá, a gente está de portas abertas. Como eu digo até com os colegas conversando, brincando, né? A gente não temos que saber de tudo, mas temos que saber onde procurar aquela informação para o cliente e passar para o nosso cliente, o nosso amigo, o melhor de nós, o melhor do nosso serviço. Né? Senhores, como eu falei, além de ser uma pessoa que a gente já tem conhece há muito tempo, isso é uma referência boa. Quando você, quem é Rafael? É alguém que a gente conhece há pouco tempo. Não significa que por conhecer há pouco tempo não é uma pessoa de confiança. Sim, pode ser uma pessoa de confiança, mas a gente tem mais respeito, tem mais, quando a gente conhece a história da pessoa, a pessoa conhece os passos que ele já passou, como ele já falou aqui, que já entrou na mecânica, trabalhou aqui, trabalhou em concessionária, fez a sua contribuição também numa empresa que se destaca aqui no estado de Sergipe, que é a concessionária Saman, aqui em Itabaiana. Hoje constrói sua carreira solo, hoje é uma pessoa que está focado, não tem a humildade de dizer que está aprendendo todos os dias e não tem vergonha de no ar dizer, não sei o que é isso. Isso. Vou saber o que é.
Estamos aprendendo. A gente procura saber e traz a resposta correta já do que aconteceu. Nós vamos dizer para os senhores que estou satisfeito. Rafael, tem algum agradecimento para fazer? Vai mandar beijo para alguém para não acontecer de chegar em casa e ter algum problema? É bom. Como disse, sou grato, né, a Deus por tudo, pela oportunidade de estar aqui junto com o Tito. Trabalhei com o Tito um bom tempo. Foi um tempo de aprendizado, né? Foi na época que começou a parte de gestão, a gente alavancou todo mundo junto, aprendemos, estamos aprendendo ainda, né? E agradeço também pela ajudadora estar em casa, está me assistindo, está nos assistindo, né? A minha esposa, a minha filhinha, junto com o meu filhinho, não entendo o que é ainda, tem um mês, mas está junto. E todos os ouvintes, pelo que Tito falou, comentou, tem primos, meu primo tá assistindo a gente, está acompanhando, e outros amigos também. E por todos os nossos colegas reparadores que estão nos acompanhando, e os que estão lutando no dia a dia com nós, né? Quero dar parabéns a Rafael pelo filho de 1 mês. Eu agora, lembrando que faz um tempinho que eu falei para ele, Rafael, já que você está com a sua carreira solo agora, já faz um tempinho que você esteve lá, está na hora de a gente renovar nosso papo lá na sua 87, dizer onde é que você está trabalhando. Ele disse, agora não, porque eu estou comprometido com um assunto inadiável, só quando o meu bebê nascer, e graças a Deus já nasceu, está com 1 mêsinho. Está com saúde, graças a Deus. Com saúde, é importante. E isso que a gente diz que é a nossa satisfação. Olha, agradecendo mais uma vez a Transportadora Sul Mineira, agradecendo mais uma vez aos Baterias pela parceria de sempre, dizer para vocês que dê preferência ao nosso prata da casa. Os Bateria é de pai para filho, tem muita experiência no que faz. Na Osbate Bateria você não só encontra baterias, tem ferramenta, tem mangueiras, conexões hidráulicas, e qualquer compra que você fizer na Osbate acima de R$200, você concorre a um lindo som com potência para você passar o seu final do ano ouvindo um sonzinho novo. 31 de dezembro vai ser o sorteio. Agradecendo também a Transportadora Sul Mineira, agradecendo ao Centro Automotivo Rubens Rosa, agradecendo a Teixagas Distribuidora, agradecendo a minha esposa pelo empenho. Às vezes, essa semana foi uma semana de viagens intensa e ela estava lá segurando as rédeas aqui praticamente sozinha em Itabaiana. E agradecendo a Ceará Autopeças, ao meu amigo Cláudio da CW Direção Hidráulica, agradecendo a você que nos acompanhou até agora, agradecendo as pessoas que me receberam nas suas lojas, nas suas oficinas durante essa semana, igual o Galego Auto Center, igual o pessoal lá dos 13, da Dinda e toda a sua equipe, Rashid Car e assim por diante. Eu quero dizer para vocês, se eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas eu sou muito grato mesmo a Rudá, ao Barateiro Autopeças, ao seu Neném com sua equipe, a todo mundo que me recebeu essa semana de braços abertos, e dizer para vocês que nós estamos se esforçando para ter o máximo de resultado para vocês. Senhores, quero dizer algo mais a acrescentar, Rafael? Não, por mim já tudo tranquilo. Satisfação. Satisfação, digo, é nossa, e digo para você que volte assim que você quiser. Nosso trabalho termina por aqui, agradecendo a equipe técnica, hoje acompanhado com o David e com o Tiago Santana, mandando ver aqui na técnica, mandando ver nas imagens, nos áudios, na qualidade de áudio, e agradecendo a Deus por mais uma semana vencida, por mais o trabalho concluído de mais uma semana. Dizer para você que na próxima semana a gente vai se encontrar aqui novamente, através do rádio, através das plataformas digitais, com mais um assunto construtivo para o mundo automotivo e para você que é usuário de carro. Tenha um excelente final de semana e que durante essa semana e a próxima semana vá aonde for preciso, ande aonde for necessário, mas que sempre caiba com você a companhia especial que é Deus. Fiquem todos com Deus, que é com Ele que nós vamos. A Hora do Carro, tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chagas. Que rádio vende? Cebolinha, salsinha, coentro, manjericão, carne, frango e até macarrão. O melhor da moda tem de montão. Cama
eletrodomésticos, celulares, tem restaurante, tem delivery, carro, moto, muita coisa da nossa região. Tem terreno, casa e até o quarteirão. Aqui tem tudo. As melhores marcas, produtos e serviços na melhor vitrine. Sua 87. Escuta aí. Nossa programação tem o apoio cultural Ceará Autopeças, com mais de 11 anos no mercado, sendo sempre referência quando o assunto são peças para picapes e vans a diesel.